Oi, pessoal! Estamos entrando aqui. E aí, gente, vamos falar de TDAH? Como que a gente não fala de TDAH? Que sala de aula que não tem uma pessoa com TDAH? Esses dias eu estava numa clínica e aí eu peguei um panfleto. E lá nesse panfleto estava escrito o seguinte, que 20% dos acidentes de trânsito são causados por pessoas com TDAH, né? E o que me chama a atenção com relação a isso não é somente o fato da gente estar falando de pessoas aí compulsivas, né, que tem aí um déficit de atenção, mas porque minha família toda tem déficit de atenção, né? E temos TDAHzões e TDAHzinhos, né? O TDAH também tem graus. E para falar desse super assunto, eu convidei a doutora Roberta Lara, que é uma gracinha, que tem muita experiência com relação a isso aí. E ela vai estar podendo aqui conversar com a gente a respeito desse assunto, que eu acho que é muito importante para milhões de famílias. Você sabia que o seu TDAH, ele tem tratamento? O TDAH tem tratamento, gente. E a pessoa com TDAH mais grave, que não tem o tratamento, pode ser que ela até desista de estudar. Isso é muito comum. Evasão escolar por conta disso. Por quê? A pessoa tem um déficit de atenção, né? Ela tem lá uma compulsão muito grande, não consegue aprender. E aí ela vai ficando para trás. E chega um momento que aquele menino vira para a mãe dele, para o pai dele e fala assim, eu não quero estudar mais, né? Não quero estudar mais. E aí nós temos aí evasão escolar. Doutora Roberta entrou. Deixa eu... Não estou conseguindo entrar aqui, gente. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um minuto. Doutora Roberta, por favor, tá aqui, não pode participar. Sai e entra de novo, por favor. E aí solicita para entrar, que aqui tá, não pode participar. Doutora Roberta não pode participar. Como assim? Tem que participar, né, doutora Roberta? Sai, por favor, e entra novamente. Que estranho, gente. Tá escrito aqui, tanto o Álvaro quanto a doutora Roberta, tá escrito aqui, não pode participar. Olha só, doutora Roberta, você sai, por favor, e entra novamente? Então é isso aí, gente, é o assunto do momento, né? TDAH é um assunto que a gente tem que falar. E ainda tem uma coisa, muita gente tem e não sabe. E quando o seu filho tem? Gente, quando o seu filho tem, quanto mais cedo você conseguir diagnosticar, melhor para ele, vai ser menos penoso para ele. Inclusive com relação à alfabetização, né? A alfabetização dele. Aí agora a doutora Roberta vai entrar aqui agora para a gente poder falar aí com base na ciência, né? Eu falo com base na minha experiência. Ela fala com base na ciência. Boa noite, doutora Roberta, tudo bem? Tudo jóia, tudo ótimo. Eu embananei um pouquinho porque eu acho que eu não consigo no computador ainda para poder Ah, sim, pedir você para entrou pelo entrar. Aí eu tive que abrir o computador. celular. É, exatamente, pelo computador não vai, né? A doutora Roberta, ela é médica psiquiatra, né? Com Os dois especialização... mesmo, tá Tá certo. certo? Eu sou TDAH, então eu sou psiquiátrica e sou psiquiatra. Então tá certo. Ótimo. Tem especialização aí em psiquiatria infanto-juvenil, né? E é uma pessoa que atende várias pessoas com TDAH, além de ser, né? Além de ser. Então, doutora, a gente está aqui hoje para falar sobre o TDAH de uma forma dividida entre as faixas etárias, né? Porque Uhum. nós temos aí crianças, adolescentes e idosos, adultos, né? Adultos. Vamos começar aí falando desse pessoal. Vamos começar pelas crianças? Vamos começar pelas Como que a gente crianças, então. identifica? Como que a gente identifica que aquela criança, ela tem TDAH e como que a gente vai tratar essa criança? E qual que é a importância da gente estar tratando essa criança? Então, o TDAH, né, é aquela tríade clássica que todo mundo fala, assim, né, tipo, que é o déficit atencional, a hipercinesia, que é a hiperatividade, e a impulsividade. Esses três grandes sintomas que são a parte clássica.
Só que não quer dizer que todo mundo vai ser as três coisinhas, não. Vai ter gente mais do polo desatencional, vai ter gente mais do polo impulsivo e hipercinético. Porque cinética é o nosso movimento. Hiper é que movimenta muito, certo? Na criança, elas podem ter a combinação desses três sintomas, no adulto também. Ou um polo mais para um lado, ou um polo mais para o outro, praticamente exclusividade de um ou do outro. Geralmente, vai ter tem uma divisão até mesmo na parte assim, as meninas têm maior tendência a estar no polo desatencional, as meninas, as Já crianças ouvi falar meninas. isso mesmo. É verdade. É É, verdade. falaram certo para A você. mulher É com verdade. TDAH, ela tende mais para o déficit de atenção. E o homem com TDAH, ele tende mais para compulsividade, para É para hiperatividade. impulsividade e hiperatividade. Isso. Por isso que geralmente as meninas são mais subdiagnosticadas do que os meninos. E elas são mais estigmatizadas muitas vezes, porque aí fica com elas, assim, aquela ideia de que elas, em vez de ter um déficit na atenção, eles começam a pensar: não, ela tem preguiça, não, ela é burrinha, Ela é sendo que, na avoada. verdade, avoada, ups, caiu aqui. Cai não, mundão. Vamos lá, gente. Só um minutinho, vamos torcer para que. Aí, voltou. Então, isso aí é a minha. Eu, apesar de eu É ser o seu mulher, TDAH, né? É o seu TDAH. o, o meu TDAH é mais da parte hipercinética e impulsiva. Então, nisso, a pessoa é mais desastrada também, que é mais clumsy, Olha, tem mais mas se alteração isso te já conforta, espacial. esses dias eu estava terminando uma live aqui e tá entrando só gente boa nessa live aqui, pessoas da ciência, tá entrando muita gente bacana aqui. Eu deixei o celular cair, o computador cair, tudo caiu, foi caindo em cima de mim. Eu apareci só com a cabecinha assim no celular e falei, gente, acabou. E assim terminou minha live. Super comum num TDAH. E muitas vezes ele vai sofrer muito bullying também. Então, assim, na criança, vai precisar muito da observação tanto do ambiente escolar quanto dos pais, porque até para você firmar o diagnóstico, não pode ser só em um ambiente, você notar a agitação excessiva ou a desatenção ou ambos. Um dos critérios para diagnóstico é que seja em pelo menos dois lugares distintos. Aí diferencia aquela máxima das pessoas que têm um pouco de ignorância ou até maldade, que tentam falar que não existe TDAH, que falam, ah, não, é falta de disciplina ou é falta dos pais conseguirem controlar melhor os filhos, sabe? Aquelas coisas super erradas que acontecem, que muita gente fala. Para poder você falar, não, não é, porque ele é assim aqui, ele é assim comigo, ele é assim com os avós, ele é assim na escola, ele é assim quando ele não vai ter ganho secundário, ou seja, em mais de uma situação, a criança é assim, fazendo coisas mais demoradas, coisas mais tranquilas, mantém isso, então é um dos critérios diagnósticos. A criança não consegue, por exemplo, brincadeiras tranquilas, manter. Ela tem dificuldade de desenhar, de pintar, vai rabiscar tudo para acabar logo. Fica na hora de assistir televisão, a Eu criança às vezes conheço, vai ficar, né? É muito. conheço. Fica dando cambalhota enquanto está vendo televisão, né? Na escola, eu, por exemplo, eu conversava com 6 pessoas ao mesmo tempo enquanto tentava focar no professor. Por quê? Porque vai ter fenômenos de a parte. O que, que é, na verdade, a alteração funcional, assim, neurofuncional, psiquiátrica da parte do TDAH? Vai ter uma dissonância na parte do funcionamento da nossa região frontal ou nos núcleos da base, que vai fazer o quê com a gente? Opa, traduz, né? Que é uns não estranho. Significa que aqui, que a nossa região frontal, pré-frontal, que ajuda a gente a ordenar a nossa vida, organizar, planejar, ter começo, meio, fim, pragmatismo, né? Que ajuda a gente a ver assim, vou prestar atenção é nisso em vez de naquilo.
de se é alguma coisa muito grave, poder sair dessa hiperconcentração e fugir, correr, ou se não, preciso muito que isso caia na prova, hiperfocar. Essa mudança de foco, aprofundamento no foco, né? Assim, prestar atenção no que nos circundam, né? Direcionamento, não esquecer as coisas, né? Conversar com a gente mesmo enquanto a gente faz as coisas, que é a nossa memória de trabalho que a gente fala, certo? Isso tudo precisa dessa região. E aqui vai estar com um déficit na ação das dopaminas, da dopamina aqui. Então, é como se tivesse um interruptor que ajuda a gente a ter ordem, não tá funcionando. E aqui também é onde põe freio, pra gente não ser sem noção. Pra mim não ser aquela pessoa que às vezes minha mãe tá cozinhando, meu pai tá trabalhando e todo mundo fazendo um monte de coisa, e aí eu fico lá assim, oi, oi, oi. Ah, eu queria saber qual é a sua cor favorita, entendeu? Coisas desse tipo. Assim, uma dificuldade. O TDAH, ele também tem uma certa inabilidade social, igual muitos outros transtornos têm. Por quê? Porque ele vai ter ausência de freios. A impulsividade vai falar mais alto do que ele. Então, às vezes, ele vai ser muito dado, ou às vezes ele não vai ver também muitas coisas que estão acontecendo. Ele tem uma inter-relação com diversos outros transtornos dentro da psiquiatria. E na criança, a gente vai observar através da parte desatencional, que pode ter nas brincadeiras, nas atividades escolares, na questão de não conseguir ter organização, mas a gente tem que sempre ver a questão da compatibilidade para a idade. A gente não vai exigir de uma criança de 6 anos que ela tenha a organização de uma criança de um pré-adolescente de 12. Que isso é um absurdo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ver por exemplo, se tem um adolescente de 14 com uma desorganização, uma dificuldade de linearidade igual uma criança de 6, nessa parte atencional, nessa parte sequencial, pode ser um sinal. Entendeu? Pode ser um sinal. Existem vários sinais desatencionais. A parte percinética, por exemplo, meu esposo é TDAH. Ele já quebrou 13 ossos do corpo dele. O que mostra outra grande. Então, o impacto do TDAH não tratado, não diagnosticado, não é somente. Opa, desculpa meu gatinho aqui. Não é somente na parte escolar. Vai ter alteração social, porque os outros vão falar, não, aquele chato que não para de falar, aquele que faz comentário desagradável, não dentro do contexto, sendo que a pessoa só está sendo ela sem freios. Às vezes a Não tem pessoa até controle percebe, inibitório, né? não tem controle inibitório, porque Doutora, e isso depende do frontal. essa criança com TDAH, ela foi diagnosticada com TDAH, né? Quais são os principais requisitos aí para o profissional ele detectar que aquela criança está com TDAH? Então, E em que vai ser. idade que é possível, a idade mínima, que é possível para a gente já estar identificando? Porque muitas pessoas perguntam para a gente, né? Meu filho tem 2 anos, eu acho que ele é TDAH. É possível a gente fazer um diagnóstico numa criança de 2 anos, se ela é TDAH ou não? Off-label, sim. Label, não. Entendeu? Aham. Se a gente já tem um grande arsenal de conhecimento do que a gente espera mais, assim, mais da ciência, de avaliação direitinho da criança, a gente vai conseguir. E o que é esperado para a faixa etária, a gente acaba conseguindo fazer diagnósticos bem cedo, sim. Mas geralmente a fase mais fácil de identificação é na fase quando começa a fase escolar. Entendeu? Porque vai ver mais disfuncionalidades na vida da criança. Agora, o adulto que a gente tem que tomar cuidado. No adulto, para a gente poder falar que ele é TDAH, ele tem que ter pelo menos a maioria dos sintomas, muitos dos sintomas, quando você vai fazer a retrospectiva, o vale a pena ver de novo, começado pelo menos antes dos 12 anos de idade.
Entendeu? Agora, para criança, a gente pode ver, né, investigando outros motivos, por exemplo, uma intoxicação pelo chumbo pode fazer criança ter sintomas assim semelhantes ao do TDAH. Não é tão comum, mas a gente tem que pensar em desmetabolismos, intoxicações por metais pesados, várias coisas que podem se mimetizar, né? Então, assim, a gente excluiu outras causas, né? Não teve uso de nenhuma substância. Por exemplo, tem pais que dão cafeína para filho, né? Que é um estimulante, né? Então, assim, vai ter alteração. Vai ter alteração. Então, assim, quando a gente vê que não tem nenhuma coisa, né? Outra característica que vai explicar isso, e tem muitos sintomas, por exemplo, a criança, ela vai ter muito novelty seeking, o adulto também, que é o quê? Busca por novidade. Ausência de medo, o que é muito perigoso. Por isso que eu falo, o Muito TDAH tem perigoso. maior risco de vida se ele não trata. Entendeu? Ele tem, às vezes, ele tem uma incoordenação quando ele vai fazer um hiperfoco, quando ele não vai fazer foco nenhum, né? Ele pode, às vezes, confiar demais, ser muito impulsivo. Ele tem maior risco para dependência química se ele não trata. Porque ele tem a busca Uhum. de novidade, a ausência de medo. Ele tem maior risco de virar um obeso. Por quê? Porque, por exemplo, ainda mais num mundo igual tá hoje, né? Nesse mundo da quarentena. Porque, tipo, se você não consegue a novidade através de esportes radicais, brincar, conversar com um coleguinha, você pode acabar buscando a novidade no paladar, na alimentação. Entendi. A Idelma está perguntando aqui: a criança com TDAH tem maturidade conforme a idade ou pode Uhum. ter imaturidade de grande diferença para com seus pares? E aí, ela é matura ou Pergunta imatura linda. perto dos coleguinhas da idade dele? Pergunta linda, fantástica. Até no último Brain, no último congresso Brain Emotions and Behavior, falou exatamente disso, mostrando PET scan, né? Mostrando as áreas do cérebro e tudo. A criança e o adulto também, até certa idade, com TDAH não tratado, né, farmacologicamente e psicossocialmente, vai ter uma grande imaturidade, sim, não no todo. Não na imaturidade, por exemplo, na inteligência concreta, mas vai ter uma imaturidade na inteligência abstrata, que é emocional. Vai ter uma maior dificuldade, inclusive, na teoria da mente, que é algo que é encontrado dentro do TEA, que é algo encontrado dentro da esquizofrenia. O TDAH também, porque se você não presta atenção, como que você vai ler o outro? As interações sociais. Como que você vai fazer um aprendizado e aprender com a função executiva dele vai estar deficitária. Então, ele não vai ter aquele processo das nossas funções superiores de aprendizagem naquela questão de tentativa, erro e acerto. Não vai ter, porque não vai dar tempo de metabolizar isso, porque já está fazendo outras coisas na impulsividade, na ausência do freio. Então, não vai ter isso. Então, tem um delay que pode chegar até em até 5 anos de distância de imaturidade para com seus pares na parte emocional. E Olha que vai só. regularizar, assim, os TDAHs mais leves, moderados, lá pelos 20 e poucos anos. Então, é aquele crianção mesmo quando está adolescente, muitas vezes. Entendi. A Marina está perguntando aqui: qual seria o caminho para esse tratamento correto? Primeiro ponto é diagnóstico. Não tem como a gente tratar nada sem diagnóstico. Então, tem que buscar um médico especializado, né? Que seria dentro da área da psiquiatria, né? Psiquiatria infantil ou psiquiatria geral, dependendo da idade, E né? aí, o Se é povo tem criança, preconceito demais para levar no psiquiatra, Roberta. Eu o povo ouço tem isso o muito tempo inteiro. preconceito. Eu levar meu filho no psiquiatra? Meu É. filho não é doido, ele só é Então, custoso e avoado. então, de novo, né? Aquilo que a gente sempre tem que repetir: psiquiatra não é médico para tratar quem é doido. O psiquiatra é para tratar a parte software do cérebro, ou seja, a parte a ver com sentimentos, emoções e alterações de comportamento disfuncionais, entendeu? Enquanto, por exemplo, os nossos parceiros, amigos neurologistas,
eles estão para ajudar em muitas outras partes, na parte cerebral, por exemplo, na parte de epilepsia, nos tumores, né, na fase avançada demencial, nos transtornos do movimento de forma mais rebuscada, nos acidentes vasculares, né, na parte de encefalites, meningites, meningoencefalites, etc. O TDAH, não. Ele tem uma alteração que às vezes é tratado pelo neuro, mas o adequado seria ser tratado pelo psiquiatra, porque ainda mais na infância, há muita patoplastia entre o transtorno bipolar de humor com o TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Muitas vezes parece, tem cheiro, tem gosto de TDAH e é transtorno bipolar. E que Olha pode só. ser que até faz um efeitozinho bom numa fase inicial, tratamento com TDAH, mas que se não fica de olho, um acompanhamento próximo, com um olhar bom do psiquiatra, acaba que come bola na hora que vai estar dando as asinhas, mostrando que é bipolaridade. E aí pode ser que aí o remédio que estava ajudando comece a fazer o paciente piorar, se não for trocado e ajustado na hora certa. Caramba, Tá? É muito complexo. Alguém caramba. perguntou aqui, psiquiatra ou psicólogo? Então, psiquiatra é um médico que estuda e trabalha nessa parte. O psicólogo, ele vai ser importante também na ajuda, por exemplo, da principal terapia de importância para o hiperativo, que é cognitivo comportamental, porque o hiperativo ele odeia regras, mas ele urge por regras e disciplina. A gente tem muita dificuldade com isso. Não pode ser rígida demais, entendeu? E é complexo, então precisa de ajuda. Precisa que a gente tenha, assim, como ter uma disciplina com uma rigidez com certa flexibilidade, porque se ficar muito monótono e chato, o hiperativo chuta o balde. Alguém perguntou sobre dificuldades da Deixa eu ler aprendizagem. aqui, essa Lê aqui. para mim? Como se pode diferenciar se a criança tem deficiência intelectual ou TDAH, se os dois casos têm imaturidade e dificuldades de aprendizagem escolar? Olha só, eu vou até além nisso aí, porque eu conheço muitos autistas que têm Uhum. deficiência intelectual e têm TDAH. Lembrando aí que o autista, as últimas pesquisas aí mostram que a gente tem até 81% aí dos nossos autistas com TDAH, né? Exato. Na verdade, é através da avaliação, né? Tem que fazer uma boa avaliação do paciente, né? A gente vai conseguir ver vários traços de que a alteração é mais cognitiva ou atencional, entendeu? Se é uma alteração assim, porque muitas vezes é mascarado. Tem muita gente que pensa, é a história daquele exemplo que eu falei que usam na menininha, né? De falar que a menina às vezes é burrinha, ou seja, às vezes tem um déficit, né, na capacidade cognitiva de aquisição de aprendizagem, né, de forma até pejorativa que falam, e na verdade às vezes é problema atencional. Existe muita associação entre outros transtornos, dificuldades, déficit de aprendizagem, tanto aqueles únicos, aqueles isolados, quanto também de transtornos globais junto com déficit atencional. Porque a maioria das doenças neurodesenvolvimentais, né, elas vão ter uma alteração, algum déficit, pode ser na geração, pode ser na estrutura ou só na parte funcional da parte frontal. E sempre que tiver alguma alteração assim, a gente vai ter esses sintomas, a gente vai ter algumas alterações atencionais. A Letícia Pádua, né, que é a psicopedagoga do meu filho, né? Vou ter que fazer a pergunta, né, Letícia? Senão amanhã você briga comigo, né? O psicólogo, o neuropsicólogo em especial, ajuda no diagnóstico diferencial? Depende do caso de cada paciente, certo? Os testes são muito bons, são excepcionais e eles são treinados e também especializados para fazerem testes neuropsicológicos. Mas o médico não pode se embasar só no teste. Por quê? Porque o médico também tem que ter a capacidade de se somar, entendeu? Tem que ser um conjunto.
vai ajudar sim, mas não pode, assim, a pessoa esperar o laudo, um psiquiatra ou um neuro, né, quem estiver tratando a criança, para poder falar, é isso. O ideal mesmo, e o mais importante do papel delas, é, na nossa ajuda, na nossa frente, na caminhada da melhoria do paciente, é principalmente na ajuda do paciente a ele ter, além do que a gente vai tentar dar para ele, o substrato biológico de freio interno, que nunca vai ficar todo redondinho, de ajudar a gente a colocar um freio externo na criança. Então, eu acho muito mais interessante a ajuda deles durante a nossa caminhada no tratamento, até do que no diagnóstico, mas pode ser sim muito importante. Mas não pode ser essencial, senão o médico também está falhando na própria profissão. Tem que E ser de acordo complementar, não pode ser, complementar. Entendi. entendeu? Tem que ser assim, não pode ser assim, entendeu? Certo. A Marina está perguntando aqui de quanto em quanto tempo que a gente faz avaliação neuropsicológica? Não, gente, não precisa ser assim, não. Vai depender de paciente para paciente. Muitas vezes, assim, na verdade, assim, a avaliação neuropsicológica, ela vai ser importante para a gente avaliar, assim, a escalada do paciente. Muitas vezes, para poder mostrar, às vezes, porque o próprio pai ou a própria mãe, às vezes, fica em negação, não aceita que tem a doença, então aí a gente consegue mostrar, tá vendo? Na Você atuação chegou desse num local exercício, importante. TDAH né? é doença. É É doença. uma doença, É porque tudo que doença. gera disfunção e sofrimento é doença, mas precisa. Tem TDAHs que podem não tomar remédio? Sim, igual existem hipertensos que não precisam de remédio. É, Mas o TDAH a, é doença. a Elise do Eco Project lá de Curitiba está aqui. Olha só, Elise, eu te falei que a minha condição era doença? Pronto, tá explicado. Assim, às vezes, assim, ficam falando que não é, não é. Mas, gente, eu vivo na pele, é sim. É É um uma doença, CID. porque você não conseguir expressar a si mesmo, não conseguir ter uma boa eficiência, você começar a ter prejuízos grandes, tudo que te gera prejuízo, seja no âmbito autoimagem, pessoal, social global, produtivo, é doença, é patológico, precisa de tratamento. Pode ser farmacológico e não farmacológico. E o ideal é que sejam os dois, quando é algum quadro moderado a grave. Leves podem ser que só os nossos amigos que fazem a terapia, certo? Cognitivo-comportamental, sendo psicólogo, neuropsicólogo ou psiquiatra que faz também terapia, pode ser o suficiente. Mas muitos não vão ser, e a gente não pode tentar forçar que seja naquele que não é o caso de funcionar só com isso. Sim, Roberto, e voltando naquela pergunta a partir de que idade que a gente consegue fazer o diagnóstico nessa criança? Bacana, 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 a gente vai conseguir ver mais lá pelos 6 a 8 anos, assim, se a gente Por observar causa da bem. Bem. alfabetização? E também porque já vai ter um melhor controle da impulsividade na parte emocional da criança, conforme esperado para a idade. É a fase que já não é para ser mais tão frequente o chilique querendo a bolacha no supermercado. Que não é culpa quando é criança pequenininha, não é culpa dela. É uma coisa que é uma vontade tão grande, é uma hiperbolia sem o freio do desenvolvimento normal da região frontal. Depois dessa idade, a gente já pode cobrar um pouquinho mais, porque aí já é para eles serem mais capazes de dar uma segurada, de falar: agora não é hora de bolacha, filha, entendeu? Entendi. Então, Aí, entre 6 e 8 anos, a gente já pode estar fazendo. tipo, mais ou menos depois da idade dos 6, 8 anos, que a gente já consegue ter um pouquinho mais de freio social, se ainda tem aquela impulsividade, aquela imaturidade, a gente já pode começar a buscar avaliações. Você disse que a pessoa com TDAH, ela está mais pressuposta a ser uma pessoa com dependência química, né? Com Dependência em geral, não só química, jogos, jogos, né? Questão de comida.
Mas e quando a Uhum. gente fala aí de saúde mental? As pessoas com TDAH, lá vai ela cair de novo, gente. Ainda bem Segurei. que não sou Agora, eu que tô caindo hoje, né? É, quando a gente fala de saúde mental, essas pessoas com TDAH, elas tendem aí a ser mais propensas a serem pessoas ansiosas, depressivas sim. e ainda Existe. eclodir em suicídio. Nossa, sim. Existe muita associação com diversos outros transtornos dentro do TDAH. Exatamente, principalmente porque muitas vezes a pessoa tem um insight. Insight é quando a gente tem uma noção da nossa própria doença, das coisas que estão não compatíveis com o agradável, com o bacana, com o que faz a gente poder desenvolver e ir para frente e que a gente não consegue impedir de que aconteça. E aí, nessa situação, a pessoa pode se hipercobrar, se culpar demais, né? E começar a também ter muita baixa autoestima, e nisso desenvolver um quadro depressivo. O outro pode ser de tipo, ele já tem essa. Então, assim, o outro, assim, eu sei que eu vou esquecer de diversas coisas, eu sei que eu sou uma bagunça, então pode ser que as coisas vão dar errado lá na frente, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que me antecipar disso, e aí ficar numa neurose ansioso. Então, assim, vai sofrer mais bullying também, um TDAH não tratado, entendeu? E que não se sente confortável de saber, eu sou diferente, eu tratando com medicação, cognitivo comportamental, etc. Vai melhorar, mas não vai zerar, mas não quer dizer que eu não vou ser capaz de fazer as coisas. Eu vou ter uma condição diferente, eu vou ser mais rápido em umas coisas, mais devagar em outras. Eu tenho que buscar outro tipo de estruturação, de ligação mental, né? Para lembrar de alguma coisa, às vezes eu vou usar mais a parte visual do que a parte auditiva ou vice-versa. Então vai ter que ser bolado estratégias. Mas se a pessoa ficar se comparando com não TDAH, ela vai ficar sempre frustrada, porque se ela não sabe que ela é, como que ela vai ver aquilo como sendo uma condição em que tem como ela se adaptar? Ela vai só se culpar por não estar igual aos outros. Ela não vai ver que tem como ser diferente e ainda dar certo. Exatamente. E aí, o suicídio, hein? E aí o suicídio entra, porque se você o que que é o suicídio? O que que é o pensamento suicida? Ele acontece quando a pessoa está sem esperança, quando está com uma angústia terrível, quando acredita que isso é intransponível, né? E desesperador. Então é uma fuga, não fuga, assim, é tipo um desvio daquela imensa dor que acha que não tem como ser reparado, entendeu? Então, numa hora de rápida impulsividade, rápida frustração, intolerância grande a essa frustração, a essa autocobrança ou essa externa cobrança, pode sim culminar tanto em pensamento quanto em tentativa. Inclusive, os TDAHs, que são mais do polo impulsivo e hiperativo, têm risco altíssimo de executarem o suicídio, porque um dos critérios de maior risco de que vai acontecer um suicídio em uma pessoa que está com toda esse pensamento, essa fisiopatologia do suicida, esse pensamento, um dos grandes riscos é se é mais impulsivo, porque aí e violento. E o hiperativo, mais no polo hipercinético, ele é muito impulsivo e muito violento, porque ele é muito explosivo, porque ele não tem controle. Vou dar um exemplo. Eu antes de tratar, se eu tivesse no trânsito, eu lá dirigindo, já era difícil para mim, né, manter a associação entre vigilância e tenacidade, que é a capacidade de olhar o mundo e também de hiperconcentrar no foco. Já era difícil. Fases que eu pensava que, não, eu acho que eu não estou precisando. Né? Ou seja, até médico às vezes faz besteira. Aí eu não tomando. Aí, não tomando, me dava vontade de xingar tudo se alguém me fechava devagarzinho. Xingava tudo a pessoa. Não só dava vontade, como eu fazia. Era feio o negócio. Aí depois vinha, putz,
E se essa pessoa tá doente? E se o pai tá passando mal? E se a esposa tá dando à luz? E se tá com algum problema que tem que correr pro banheiro? E se é uma pessoa que acabou de roubar esse carro, né? E se tá com uma arma? Se me dá um tiro? Aí eu me culpava, aí vem aquele o remorso, a autoculpa, ou cobrar da gente uma coisa que a própria biologia não deixava. Aí, tomando medicação, qual era a diferença? A diferença é, eu ainda dava aquele gás, aquele fervor de mas eu conseguia parar, a ordem mudava, porque estava funcionando meu frontal, meu freio. Então eu conseguia pensar todas essas coisas que eu pensei depois, antes. E aí eu podia ter livre-arbítrio de novo, de poder decidir. Eu xingo, esculhambo, ou eu respiro e penso, ai que beleza, superei meu biológico. Você se dá as alternativas. Dá Pois tempo é, de elaborar dá tudo ali na prévia. tempo. Isso, às Sensacional. vezes era muito forte, eu precisava xingar baixinho, mas eu não xingava alto, eu não, entendeu? Eu não buzinava, eu não ia atrás. Então, assim, o hiperativo, ele não ter freio é uma judiação, é maldade a gente não pôr freio nele, a gente não ajudar ele treinando ele com medidas cognitivo-comportamentais, não treinando o cérebro dele a funcionar melhor, a acender esse interruptor e a diminuir um pouco a parte que tá pulando que nem pipoca na parte hipercinética. Pensa eu que tinha que levantar pelo menos 3 vezes na sala de aula. O pessoal pensava que eu era menina da bexiga solta, porque toda hora, professora, banheiro. Mas eu precisava disso, porque senão, mais um pouco, eu ia derrubar aquela cadeira de agonia, Não, e o entendeu? pezinho da gente? A gente está lá assistindo aula, se a gente não Então, pode sair, nosso pé começa assim, né? De repente você está pegando o isso joelho e jogando para cima. Isso acontece mais no TDAH adulto. No adolescente, na Criança não criança, faz não. isso. A A criança, criança sofre mais se a gente exige mais dela sem ela tratar. Porque isso daí acontece porque a gente tem um frontal melhorzinho. Aquele negócio assim, ele cresceu também. Entendeu? Ele cresceu. Ele pode estar funcionando lá uma braço tempo, mas ele cresceu. Entendeu? Então, a gente sente assim, a gente tem maior adequação social, os tratados e os não tratados. Então, o que que ele faz? O TDAH adulto fez assim, não, agora é uma reunião importante, agora é uma aula importante, então não vou levantar. Então ele pensa assim, caramba, mas tô agoniada, o que que eu faço? Meu Deus. Então a gente mexe sem sair do lugar. Isso é uma impersistência motora. exatamente. Pode ser mão, pode ser cabelinho, pode ser caneta, batucada, né? Pode ser assim, anel, pode ser É. perninha, A gente entendeu? acha alguma Pode coisa ser aqui para mexer, né? cruzar as pernas, descruza. Cutuca aqui E a isso, unha o tempo inteiro. isso daí é preocupante. Isso daí, esse skin picking, né, que pode chegar a machucar, ele pode acontecer tanto nos ansiosos quanto nos hiperativos e também, infelizmente, no uso dos psicoestimulantes, né, que são medidas de tratamento do TDAH, não as únicas, não sozinhas, mas são medidas importantes. O que que acontece? Pode piorar, porque aí pode melhorar a atenção, mas piorar a ansiedade. Então, por isso que precisa de uma avaliação muito boa, até para saber indicar qual a dose, qual psicoestimulante, encaminhar bem, né, para fazer a terapia e também dar dicas. Eu dou diversas dicas do que funcionou para mim, do que funcionou para outro, do que geralmente funciona para a maioria, né? Eu tenho um acervo de TDAH imenso na minha família, porque tem uma carga genética que, assim, não tá no gibi. Então, assim, tipo, por exemplo, se um pai ou a mãe, um dos dois biológicos, tem TDAH, a chance da criança ter é bem superior a 50%, chega a 75%, entendeu? Assim, Caramba. lá em casa, meu pai é TDAH, eu sou e meu irmão é. Tadinha da minha mãe, vivendo com o esposo TDAH e duas crianças, né? Então, mas é assim, então assim, é muito grande. Então, para o meu irmão funcionava o estudo como silêncio total em todo o ambiente do planeta. Agora comigo, que eu tinha muito evento, é procrastinador,
e também assim, só quando a água batia que eu ativava, eu precisava de ter alguma coisa para me focar que não fosse a minha coisa principal para me poder desfocar disso para isso aqui. Exemplo, eu ia estudar no meu ensino médio, eu tinha que ligar a televisão, pôr no Friends, aquele, né, seriado, porque eu já tinha assistido todos os episódios, aí eu conseguia desviar do Friends para poder estudar. Se eu pusesse, na época que ainda não era tão, assim, emocionante, era mais tedioso, se eu pusesse, por exemplo, uma coisa bem tediosa, igual era antigamente TV Senado, né, na minha época, aí eu dormia. Hoje em dia não é nada tedioso, mas assim, eu ia estudar. Você Aí, usava o Friends, que era uma coisa que você gostava, para te dar um start, para você mas eu não conseguir. podia gostar, mas eu não podia gostar demais. Então eram Friends, porque era uma coisa que eu gostava, mas que eu já tinha visto. Se fosse uma coisa muito bacana, igual Friends, mas que eu nunca tinha assistido, a busca por novidade vencia. Aí eu ia ficar com, assim, ó, assistindo o seriado e E, o livro. e Então, quem tem aí eu mais tive que fazer TDAH? assim, já vi isso. Entendeu? Quem tem mais TDAH? O homem ou a mulher? Olha, é mais diagnosticado nos meninos, mas eu acredito que, na verdade, a distribuição é muito mais para igual a igual, só que é muito subdiagnosticado nas meninas. Por Porque essa, nelas tem mais. por essa questão de, na mulher, ela ser mais predominar o déficit de atenção e no homem predominar mais a hiperatividade. Incomoda mais. Hiperatividade incomoda mais os outros. O que só tem mais preponderante só o déficit atencional é aquela pessoa quietinha, tímida, quieta, voada, só ela no seu próprio mundo. Então, ela não tá incomodando, cutucando ninguém. Então, muitas vezes ela não é vista. Agora, o menino é aquele que piscou, destruiu a casa. Então, a minha sorte é que eu, mesmo sendo menina, a minha predominância era mais o que é mais comum nos meninos. E mesmo assim foi Entendi. difícil o diagnóstico. Por quê? Porque no TDAH pode ter ou não déficit intelectivo. E eu não tinha. Então, o que que acontecia? Chegava na hora da prova, eu ia bem. Então, os professores não reclamavam para os meus pais de que eu até abraçava ventilador na sala de aula e conversava com 10 ao mesmo tempo. Se você fosse custosa, Entendeu? o olhar seria para você, mas como você não era, então Eu ninguém era, olhava para só que você. eu era custosa, mas era uma custosa que depois a professora perguntava uma coisa, eu matava ela de raiva que eu dava conta. Ah, eu Entendeu? conheço De essa história. responder. Eu conheço essa Entendeu? história. Aí ela pensava, eu vou reclamar como com esse boletim dessa menina. Entendeu? Essa menina que entra pro Clube dos 90 todo ano, mas que voa, mas voa bonita. É, Tatiana Taqueda. E que atrapalha os outros. Até que uma professora foi excepcional. Eu acho que ela foi o diferencial na minha vida. Mesmo sem saber que eu tinha TDAH nem nada, só por um olhar brilhante. Ela falou assim: já que você tá aí sem parar, já conseguiu fazer dever de casa e aprender isso aqui, então você vai inventar uma forma diferente de explicar isso aqui, explicar para grupos de 2 dos seus coleguinhas. Você vai ser minha ajudante. Isso é fenomenal, é importante demais. Precisa demais da gente colocar uma atividade funcional positiva para o hiperativo. A gente ama desafio. Não pode ser um desafio longo, chato, enfadonho, tem que ser com mais movimento. Mas você sentir que você tem uma importância, o estímulo positivo funciona melhor para qualquer ser humano. Mas no TDAH, que a gente tem uma certa imaturidadezinha emocional, o negativo faz ele ter atitude demissionária, é desistir de tudo, chutar o balde. Então, é estimular e falar o ponto positivo que ele tem. Já que, em vez de ela falar assim, castigo, sai daqui, para quieto, sossega, menina, cala a boca. Ela falou assim: já que você conseguiu, me ajuda aqui. Já Faz te isso com seus reforçou, né? coleguinhas. Te estimulou. Me reforçou. E aí me ajudou a criar mais gosto de estudar e de ver formas de ensinar que ajudariam eles. E isso serviu depois até para mim. Porque aí eu pensava, nossa, que coisa chata. Em vez de eu ter atitude demissionária e desistir, eu pensava assim,
Como que eu posso explicar esse trem de uma forma que eu vou me interessar, que eu vou aprender? Então, eu estudava para poder me fazer estudar. E aí, eu já fiz um evento regulador e freador em mim. Então, alguns eventos que algumas pessoas. Porque que acontece? O que é um grande erro que o Brasil fez? Proibir criança e adolescente, em vez de estabelecer em que e como, de trabalhar. A laborterapia, atividade de trabalho, é muito importante até no processo de aprendizagem do TDAH. Eu trabalhei com a professora nesse dia. E nisso eu aprendi e consegui continuar dentro do âmbito escolar. O TDAH, que é ou você estuda, em vez de você estuda, mais movimenta e me ajuda, e esse estudo você usa de uma forma prática, ele muitas vezes vai ter grande evasão escolar. E tendo grande evasão escolar, e não sendo também contratado, estimulado a voltar, ou seja, no trabalho, qual é o único lugar do mundo que não está nem aí para as leis de poder ou não empregar um jovem? Criminalidade. E na criminalidade é pior ainda, porque tipo, vai ter novidades, emoção e precisa de alguém destemido. Então, muitos daqueles mais perigosos são TDAHs não tratados, em que foi reforçado o vício da adrenalina, talvez até drogas, entendeu? E ele não conseguia parar quieto. Então, a gente falhou, a sociedade falhou com eles. A psiquiatria, a psicologia, o Brasil falhou com isso. Agora, ele já pode ter construído transtornos de conduta em cima disso. E mais para frente, de personalidade. Muitos psicopatas criados foram imperativos não cuidados. Caramba, né? E a gente não Entendeu? faz essa associação, né? Não faz. E é muito, muito característico. Tipo, por exemplo, meu avô levava ele para poder ajudar ele e vender coisas, assim, tipo pão de queijo, essas coisas, desde criança, desde mais novo. Não era o tempo todo, mas era um tempo que ele estava fazendo atividade útil, funcional, gastando energia e aprendendo a se organizar e a entrar dentro de leis, regras e disciplina. Imprescindível, Muito entendeu? importante. Doutora Roberta, a gente já está caminhando para o final aqui. Quando a gente fala de assunto instigante, o tempo passa rápido que a gente nem vê, né? Mas E a conta aqui minha para vida, né, gente. Conta pra gente aqui algumas diferenças marcantes para a gente estar descobrindo se realmente aquela criança tem TDAH. Me fala algumas coisas que a gente vê na criança, no adolescente e no adulto que podem ser diferentes entre si. Na criança, né, a gente vai ver muito a questão dentro dos dois polos, né? A gente vai ver mais a gente vai ver tanto o muito desatento, né? Assim, por exemplo, fazer uma prova, pular a parte de trás, pular a questão, né? E aí você vê que não é uma questão assim, foi desatenção mesmo, voou. Muitas vezes responde errado, sabendo, não é uma coisa que acontece uma vez ou outra, porque uma vez ou outra é com todo mundo, né? Mas assim, tenta adivinhar o restante da questão e já vai respondendo. Tem certeza que acertou? Isso daí também vai acontecendo impulsivo. Entendeu? Então, assim, pode ter alteração no desempenho escolar, né? Isso já vai fazer uma boa triagem, certo? Na criança, isso também a gente vê no adolescente, certo? Na criança, ou se não, vai ser aquela criança que, assim, dava nó em goteira, junta três coleguinhas da mesma idade, da mesma condição social, e esse aqui bota os três no bolso. Isso daí é uma boa triagem, entendeu? Uma observação entre pares. Aí, no adolescente, você já vai ver, infelizmente, porque demorou mais, outros estigmas. Então, aquela criança quer dizer, o adolescente, né, que muito viciadinho em jogo, né, provavelmente é TDAH.
Ou já vai ter alguns componentes depreciativos. Eu sou burra, eu sou inadequado, ou seja, menos-valia, baixa autoestima, entendeu? Então, já vai ter estigmas por causa do diagnóstico não ter sido tão precoce. Então, além de você ver a característica ou de perder coisas, ou de sempre atrasar para compromissos, é aquela que todo mundo chama de barrichello, né? Eu tenho uma prima que tinha esse apelido. Tipo, no próprio aniversário dela, ela chegou 1 hora atrasada. E era na casa dela. Sim. Então, assim, tem esse tipo de coisa, entendeu? Ela sabe que é dela que eu tô falando. Mas, assim, então vai ter alguns estigmas já vai ter uma carapaça além do déficit atencional, né, que traz outras doenças incrustadas. O adulto, ele pode ser aquele brilhante que não sai do lugar, que já começou 5 faculdades diferentes, começa empolgado, ah, meu Deus, me encontrei, é agora. Passa um pouquinho, saiu aquele né, tesão da novidade, aí chegou no cotidiano, ele não consegue se manter regrado no Nossa, cotidiano. conheço gente demais E desse aí, jeito. e aí tudo é assim, aí ele faz aquela coisa assim, hiper mergulha, come com farinha aquela coisa, ama exagerado, e aí depois virou uma coisa, parou de ser novidade, tchau, tchau e bens. Não consegue conciliar de pôr novidades no dia a dia daquilo que tem que ser a rotina, porque o TDAH, ele está sofrendo demais nessa pandemia. Por quê? Porque ele já tem a dificuldade da autorregulação dos freios, dos impulsos e da atenção. E agora ele perdeu aquela externa regulação, que é o que ajuda ele a aprender a hora que ele tem que acordar, porque a hora que ele tem que dormir, senão ele não vai acordar direito. E aí ele fica mais perdido do que tudo. Ele fica mais perdido do que todo mundo que já está meio perdido. Então ele vai ter mais risco de cair no alcoolismo, né? Nessa fase, ele vai ter mais risco de cair no super size foods toda hora, né? Novidade, hoje eu pedi isso, hoje aquilo. Ele E vai ter mais compra aquele tanto de coisa, né? Aí enjoa compulsão. Vai daquilo. comprar até urubu voando, se deixar. Até urubu voando. Eu preciso mais do que dinheiro, e aí vai lá e compra. Então, assim, o TDAH, ele precisa mesmo nesse momento, por exemplo, eu tô aqui, eu trabalhei antes, eu não tô de pijama, você não tá de pijama. Ele precisa se colocar não em tanto conforto, porque senão a gente se acomoda. O TDAH se acomoda. A gente é do tipo assim, procrastino, deixo quieto, vai para lá. Então, acaba que a gente precisa de ter uma certa manutenção de regras com um pouco de inusitado. Para poder você não entediar e largar a mão, mas para você também não perder o freio total. Então, assim, você precisa continuar acordando, você precisa ter uma rotina. E se permite ter pequenas quebras de rotina, mas que isso seja a exceção do dia e a recompensa do resto da rotina cumprida. Entendido. Alguém perguntou se eu Doutora, faço tá, divertimento? tá Faço. perguntando. Você me dá Faço metade? sim. Não, eu vou precisar te avaliar direitinho para poder. Mas eu te avalio, Tati, sem problemas. Mas assim, faço porque eu não tenho dificuldade no meu trabalho se eu não tomar. Porque é uma coisa que eu amo demais e aí, naturalmente, faço hiperfoco. Mas eu poderia estar atropelando pessoas se eu não tomasse. E não de propósito, Entendi. Já que a entendeu? gente falou de medicação, eu acho muito comum, várias pessoas falam assim pra gente, eu não sei se tem TDAH ou não, mas vira e fala assim: ah, hoje eu tenho que estudar a noite inteira. Ah, já sei, eu vou tomar uma Ritalina para ver se eu consigo estudar. Gente, eu já ouvi isso demais, principalmente na faculdade. E aí? Tem muita gente que fala isso, que faz isso, e é um absurdo. Por quê? Porque em quem tem o transtorno do déficit de atenção, o psicoestimulante, né, seja Ritalina, Venvance, Concerta, Stavigil, atomoxetina, whatever, ele vai pegar aquela dopamina que está mais para cá, errada. O que ela vai fazer? Vai pôr aqui.
acender o interruptor, vai ter mais calma, mais serenidade, capacidade de ler, estudar e tudo. Agora, é a pessoa que tem o TDAH. A pessoa que não tem TDAH, tá tudo funcionando. Aí ela pega e joga dopamina. Não vai ficar bem selecionado onde. Então a pessoa vai ficar elétrica, a mesma coisa dela ter usado rebite, cocaína, droga pesada. Entendeu? E o que que acontece com, por exemplo, antigamente, igual os caminhoneiros que tomavam rebite para ficar acordado. O que que acontecia com eles? Psicose. Então, pode acontecer psicose com a pessoa. Pode acontecer rebordose, de subiu porque usou como, não como medicação, e sim como droga. Aí fez um efeito igual a cocaína, euforia, e na queda, uma depressão gravíssima com risco suicida. E a pessoa acelerada não quer dizer que ela vai sair melhor numa prova, em alguma coisa assim. Porque a gente acelerado demais, ele pode estar induzindo como na pessoa como se fosse um efeito de ele se fazer o hiperativo. Ele vai estar rápido demais, que às vezes ele vai talvez adivinhar a resposta antes de ter lido a pergunta. Então ele pode se dar mal. Ele vai sentir potência, ele vai sentir energia. Mas, como diria Stan Lee, né? Tipo, um grande poder, uma grande responsabilidade. Então, potência e também, Pirelli, potência sem controle serve para nada. Não adianta, né? Tem que ter equilíbrio, né? A gente tem mais 2 minutinhos aqui, doutora. Então, eu vou abrir o espaço para você deixar uma mensagem para o pessoal aqui. Então, beleza. Gente, TDAH existe, é doença, mas quem não tem TDAH, usar remédio está criando doença em si, que pode ser vício, que pode ser algo pior, pode ser psicose, pode ser depressão. Então, não faça isso. E não use para emagrecer também, não, porque tem nada a ver. Emagrecer, você tem que reestruturar a mente adequadamente. Isso aí, essa foi a doutora Roberta Lara, que esteve aqui conosco novamente, e com certeza estará aqui conosco em outras oportunidades. Nós recebemos aqui várias mensagens pedindo mais lives com você. E aí, pessoal, é o seguinte, quem perdeu o começo da live, vai ficar aqui no IGTV, tá? E depois a gente sobe lá para o nosso canal do YouTube. Vai lá no YouTube, se inscreve lá no Direito à Inclusão, que vocês vão sempre saber quando os vídeos vão chegar lá. Tá? Doutora Roberta, muito obrigada. Álvaro teve aqui do começo até o final, Letícia, tanta gente bacana aqui com a gente até o final. Obrigada por quem participou. E logo, logo tem mais doutora Roberta aqui com a gente. Eu acho que a gente devia fazer um quadro semanal, né? O que vocês acham, pessoal? A gente faz um quadro semanal. Desvendando a psiquiatria, se vocês quiserem. Desvendando a psiquiatria, alguma coisa nesse sentido. E aí, vocês podem mandar, gente, ideias pra gente de assuntos que vocês querem saber, tá bom? A gente pode estar comentando, afinal de contas, o direito à inclusão é para isso. A gente tem que incluir todo mundo, tá ok? Doutora Roberta, muito obrigada pela participação. Até breve, né? Desembargadora Sandra Teodoro entrou. Um beijo, desembargadora. E muito obrigada. Em breve estaremos aqui juntos novamente. Muito obrigada. Tá bom? Beijo. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Amém. Pessoal, bacana demais, né? Sensacional. A doutora Roberta manda bem demais, mas ela estará aqui conosco em breve, tá bom? E despeço-me de vocês, hoje excepcionalmente, numa quarta-feira, né? Geralmente a gente está aí junto às terças-feiras, mas olha, fiquem ligados, porque na semana que vem vamos ter 2 dobradinhas daqui, tá bom? Ó, beijo para vocês, gente, boa noite, até semana que vem. Tchau, tchau.